Este é o Conjuntura Brasil, um programa da Fundação Getúlio Vargas com o apoio do Instituto Brasileiro de Economia, IBRE. Hoje vamos falar de estradas. Temos aqui a presença de dois ilustres convidados, especialistas nesse ramo, que certamente vão nos dar opiniões muito esclarecedoras sobre esse problema que se arrasta no Brasil há décadas, né? E que sempre acha que amanhã vai ter uma solução, e essa solução ainda não aconteceu convenientemente. Temos aqui a presença do professor Carlos de Faro Passos, engenheiro de produção pela Escola Politécnica de São Paulo, professor de administração da Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor do metrô do governo Montoro, aqui em São Paulo, e foi também funcionário do Banco Mundial lá em Washington. E atualmente é diretor da Planef, consultores associados, uma consultoria neste ramo. E também professor João Antônio Del Nero, engenheiro civil pela Escola Politécnica de São Paulo e professor da escola por 32 anos. Empresário na área de engenharia, presidente da Figueiredo Ferraz, consultoria e engenharia de projetos. Como está o Brasil hoje? Avançamos nos últimos anos? Temos um projeto? Professor Del Nero? Muito bem, eu acho que o Brasil acordou tarde demais em logística, mas agora há um pensamento forte nisso. A exportação de commodities que está sustentando a balança externa brasileira, parte dos custos internos ficam aqui. O estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido, usa transporte de caminhão, 90% do transporte é de caminhão. Existem agora empreendimentos importantes para reduzir o custo da logística. O maior e melhor uso da hidrovias. A hidrovias do estado de São Paulo, que foi um investimento de mais de 60 anos, 70 anos, só transporta 6% da carga, né? E transporte de grãos com integração com ferrovia e porto. Eu acho que a logística agora vai tomar um rumo forte. Também os portos estão sendo melhor cuidados. Isso, professor, no que diz respeito ao estado de São Paulo. Mas o Brasil... No Brasil, eu vejo também que existe uma tentativa finalmente de planejamento disso. Algumas ferrovias estão sendo construídas. O interior do Brasil, para a produção de grãos, é muito importante. E o transporte ferroviário integrado com o transporte hidroviário é importante. Existem alguns planos já em andamento. Eu acho que estão atrasados, mas é um caminho que, se não tiver volta, pode realmente, em alguns anos, melhorar a logística no país. E professor Carlos Del Faro? Acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque nenhum país no mundo pode viver sem bons investimentos, sem ter uma infraestrutura extremamente desenvolvida, bem desenvolvida. E no caso do Brasil, especificamente, os especialistas, estudos que foram feitos, existe uma demanda, existia pelo menos anteriormente, a definição do Brasil como representante, como organizador, realizador da Copa do Mundo, das Olimpíadas, etc., que precisaria, cada ano, ser investidos 88 bilhões de reais para recuperar o atraso nesse setor de infraestrutura no Brasil. E o que é importante dizer é que, obviamente, essa não é uma situação só brasileira, é uma situação mundial. Mesmo os países mais ricos, mesmo os Estados Unidos, a Europa, etc., eles têm necessidade de fazer investimentos significativos, adicionais na infraestrutura, mesmo estando mais desenvolvido que nós, e tiveram algumas dificuldades, que é uma dificuldade que aconteceu no meados do século passado, que o Estado era incompetente para suprir todas as necessidades, né? É aí que começaram os programas de privatização de infraestruturas, na Inglaterra, principalmente, com a Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra Margaret Thatcher. E depois foram para os outros países, inclusive os Estados Unidos, hoje em dia, conta muito com a participação da iniciativa privada. Mas, professor De Faro, permita que lhe interrompa um pouquinho, só Sim, porque claro. Essa incompetência do Estado, no caso do Brasil, era uma incompetência financeira de planejamento ou
Não, eu acho que no caso do Brasil, pode ter as duas coisas, financeira e incompetência técnica, isso que o professor Deodoro estava falando. Eu posso citar um exemplo, não é? O governo Lula, o governo atual, que tem, como o João falou, está procurando fazer projeto de infraestrutura, criou aquele programa PAC que está atrasado, a imprensa fala todo dia que está atrasado, mas só para mostrar um pouco de, eu não quero ser indelicado dizer que é incompetência, mas talvez de falta de suscetibilidade, etc. O exemplo do trem-bala, que é um exemplo típico de um projeto utópico, tá certo? É um projeto complexo, o Brasil não tem, digamos, experiência ferroviária moderna como outros países do mundo. A França, quando construiu o primeiro trem-bala lá, já tinha uma experiência de 150 anos de investimentos em ferrovias. Nós tivemos aqui, no final do século XIX, começo do século XX, os ingleses que foram embora e depois o Brasil deixou essa indústria ferroviária à míngua, tá certo? Então, há incompetência. Por quê? Vou citar um exemplo, e aí o João pode até ajudar, que é um especialista em projetos. Por exemplo, para fazer um projeto de trem-bala, que é uma concessão, o que é que significa concessão? A iniciativa privada vai entrar e vai participar com 70% do investimento. Vai dar suas garantias, vai pedir emprestado aos bancos, etc, etc. Agora, como é que a iniciativa privada vai entrar se não tem um projeto de engenharia, nem básico, que eu acho que o João pode explicar para a gente direitinho o que é isso, projeto de engenharia. E segundo, se não tem um estudo de demanda, quer dizer, vai ter quantos passageiros no trem-bala São Paulo-Rio? Vai ser 10 milhões por ano, 15 milhões, etc. E não tem um estudo de demanda confiável e não há nenhum sistema de mitigação do risco, de redução de risco. Como, por exemplo, existe na linha 4, que está sendo construída do metrô de São Paulo, que é uma PPP, quer dizer, uma espécie de concessão. Uma parceria público-privada. Parceria público-privada, tá certo? Onde o governo, o que é que disse? O governo fez os estudos de demanda, falou, olha, eu acho que com uma curva, eu acho que vai haver essa demanda na linha 4 do metrô. O setor privado falou, não, vai ser menor. O governo disse, não, essa minha é pessimista, eu acho que pode ser maior. Então, houve um acordo, se for menos do que eu estou dizendo, governo, eu pago a diferença para você. Há uma compensatória aí qualquer. Exatamente. Né? Ou, se não for, digamos, se tiver mais passageiro do que eu estou dizendo, então você me paga. Então, isso é uma parceria entre o governo e a iniciativa privada. Que todos têm que ter uma certa segurança para entrar no empreendimento. Então, eu acho que há... Professor, o senhor acha que a iniciativa privada vai entrar num projeto como esse do trem-bala sem ter um estudo de viabilidade, sem ter um plano de negócio, um business plan? Quer dizer, não acredito. Um negócio que vai envolver bilhões e bilhões de dólares? Não acredito. E uma pergunta que eu queria fazer para esclarecimento do telespectador. Quer dizer, a responsabilidade de fazer esse pré-projeto ou esse projeto seria do governo? Seria do governo, porque existe uma lei de licitações, a 8666, que obriga em toda e qualquer licitação que exista um projeto básico, tá certo? E o projeto básico não existe. O governo diz que é um traçado e que foi uma decisão política do presidente da República, tá certo? E projeto básico, o João pode explicar muito bem a importância. Eu gostaria de voltar um pouquinho sobre a necessidade de infraestrutura. Na aldeia global, depois que a multinacional se espalhou para todo mundo, procurando custos menores, ataque ao meio ambiente com mais liberdade, a necessidade de infraestrutura existe em todo mundo, né? Aqui no Brasil, essa questão de logística se atrasou porque falta planejamento. Em planejamento surgem planos. Esses planos têm que ser integrados, porque não há recurso para tudo, né? Muitas vezes os planos foram substituídos, o planejamento, pela sensibilidade política, mas a sensibilidade política é muito imediatista, está visando a próxima eleição. Agora, existe um país moderno, que é o Brasil, que tem moeda. Tendo moeda, o país precisa ter tecnologia. A nossa área de engenharia
é o portal para ingresso de novas tecnologias no país. Não existe país adiantado sem tecnologia. Então, o que é que acontece? Esses planos do trem-bala, perseguindo um prazo político, né, sem os estudos adequados, né, eu acho que vai haver interessado se o governo garantir um preço, que é difícil, é difícil sem projeto ter um preço, e garantir uma demanda. Nós estudamos num debate que houve no Instituto de Engenharia, que eu fiz uma das palestras, eu consultei sobre a demanda e todas as áreas que eu consultei, a demanda foi forçada. O que quer dizer? Que o número de passageiros que vai pagar a passagem pode ser menor. Daí o governo vai subsidiar a diferença, porque a passagem não pode ser maior que a passagem aérea. Né? Não deveria, pelo menos. Não deveria ser. Então, é um melhoramento que, tecnologicamente, nós não somos contra. Nós somos contra investimento dessa ordem, com 40 milhões de brasileiros vivendo na miséria ou em favela, investimento dessa ordem não ter estudos mais profundos. E fica também aquela pergunta, né, se esse avanço, né, o trem-bala, né, esses recursos que seriam ou serão alocados para esse projeto não seriam mais necessários na recuperação, por exemplo, da malha rodoviária do Brasil? O governo, o trem-bala, vai investir 34 bilhões de reais. Não sabemos se, como não tem projeto, esse pode custar 70, pode custar 25, etc. É um buraco negro. Vídeo que aconteceu no Pan-Americano, no Rio de Janeiro. Exatamente. Que tinha sido estimado e quanto custou. Exatamente. 18 vezes. 18 vezes só. 18 vezes só a mais. Com licença, o que aconteceu no trem entre Inglaterra e Paris. E também, não é? Que estudaram. Não sei se foi 18 vezes, mas aqui foi. Aqui foi. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Pega São Paulo, certo? Aqui, todos nós aqui, que vivemos em São Paulo. Né? Vivemos num sufoco nessa cidade, não é verdade? Congestionado na Marginal do Tietê, vamos para o Rodoanel, já está congestionado. O metrô, que é uma empresa exemplar em São Paulo, hoje em dia, dependendo da hora de pico, está a gente se apertando. O governo de São Paulo está fazendo, obviamente, o atual, fazendo muitos investimentos para melhorar o metrô, a CPTM, etc, etc. Mas veja bem, não seria melhor o governo federal chegar para o governo de São Paulo e dizer: governador, vamos fazer o seguinte, vamos fazer parcerias. Eu vou pegar esses 34 bilhões de dólares e vou permitir, vou me associar para a gente construir mais 3 linhas do metrô. O metrô de São Paulo tem 61 quilômetros de extensão, tem mais de 30 anos de história, 61 quilômetros. Muito pouco. Deveria ter quanto, professor? Eu acho que pelo menos uns 100 a 150 quilômetros de extensão. O dobro, pelo menos. É com o transporte das antigas ferrovias de subúrbio, que pode agregar 200, eu acho que devia ter 300 a 400 quilômetros. Que é o que tem o metrô de Paris e de Londres, com população menor, claro, do que o grande São Paulo. Então, veja, o metrô de São Paulo tem 61 quilômetros de extensão. Esse projeto do governo Lula, que vai fazer o trem-bala, pretende construir em 4 anos mais 90 quilômetros de túneis nesse projeto, 100 quilômetros de viadutos. Imagina. Então, seria mais lógico dizer, olha, quais são os trens, os investimentos importantes em São Paulo. Vamos fazer uma parceria. Porque se São Paulo ficar congestionado, como a Marginal já está, amanhã pode ficar o Rodoanel, o que pode acontecer? Pode acontecer que bloqueia tudo em São Paulo e bloqueia o Brasil. Porque quantos caminhões passam por São Paulo, cruzam por São Paulo, porque vão para o sul do Brasil, porque vão para o Mercosul e assim por diante? Para o Porto de Santos. Para o Porto de Santos, etc, etc. Eu queria, completando o que o Carlos falou, mas também dando uma mensagem que existe um caminho bom, é possível a gente ter um caminho bom e resolver esses problemas, que os dados dos últimos anos do IBGE estão demonstrando que a população brasileira vai estabilizar em 20, 25 anos em 240 milhões de pessoas.
e que a população do Grande São Paulo vai estabilizar em 22 milhões de pessoas. O que quer dizer isso? Se houver planos, planejamento, planos, recursos, os recursos são limitados, mas pode fazer um plano, por exemplo, para saneamento básico, tratar todo o esgoto em 25 anos, se houver continuidade, a população estabilizando, crescendo a renda da nova classe C que apareceu, existindo planos que não seja da próxima eleição, mas planos adequados, o Brasil pode passar para o primeiro mundo. Mas eu sou favorável a que não se faça projetos malucos sem estudar bem os investimentos, que não marque uma data política, que seja feito o melhoramento. Vai haver uma integração completa entre Rio e São Paulo. E agora o governo está anunciando o PAC 2. O PAC 2, acabei de ver essa notícia agora no jornal. O que eu acho, quer dizer, eu não... O PAC 1 empacou. Agora vem a PAC 2. Eu não sei o que pretende fazer o governo. Talvez aproveitar alguns daqueles projetos do PAC 1 que estão mais viáveis e concentrar os esforços nesses projetos aí, por causa do período eleitoral. Que eu não acho totalmente ruim. Eu acho que, se pelo menos, quanto mais projetos o governo terminar, melhor. Mas essa questão, voltando, Flávio, essa questão de planejamento, na realidade existe essa falta de planejamento e muitas vezes existe a falta de competência técnica para a implantação. Voltando à pergunta sua do início, sobre financiamento, será que tem dinheiro? É claro que nós vivemos um ano atrás uma crise financeira brutal, tá certo? Que inibiu os bancos no mundo inteiro a financiar projetos de longo prazo com taxas de juros mais baixas. Tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas o que é ter dinheiro não é só o fato de ter dinheiro de bancos internacionais, o do BNDES, que vai viabilizar esse empreendimento. O que precisa, na realidade, é que o empreendedor, que vai entrar com 70%, 80%, o empreendedor e os bancos, na realidade, quem vai dar 70% é o banco. No Brasil, o governo está dizendo que é o BNDES, para o trem-bala, mas tem banqueiros internacionais que entram com 80%. Então, e o empreendedor, a empreiteira, etc. e tal, o dono da concessionária, ele entra com 20%, tá certo? Que é uma coisa boa desse mecanismo de financiamento de projeto. Multiplica os recursos das empresas concessionárias dos empreendedores. Muito bem, mas o banqueiro, o que ele vai dizer? Ele vai perguntar isso que o João falou. Ô, João, tem projeto básico? Tem projeto básico? Ô, João, e o estudo de demanda? Qual é o business plan? Qual é o business plan? Qual é o plano de negócios? Né? Bem levantado. Eu queria completar um pouquinho essa questão de planejamento. Veja, qualquer pessoa faz um planejamento. Você está fazendo o seu planejamento para tirar suas férias, o José está fazendo planejamento para mudar de casa, para uma casa maior. O planejamento é feito na área governamental porque tem que definir as prioridades. E tem que dividir as prioridades de uma maneira que cada investimento gere mais desenvolvimento. Ou desenvolvimento social, ou desenvolvimento econômico, que estão ligados. Então, feito esse planejamento, existindo o recurso para essas prioridades, então tem que ser feito os estudos e projetos. Os estudos e projetos têm que serem levantados as condições físicas, a situação topográfica, a situação geológica, veja as chuvas, os estragos que fizeram, as características do subsolo para definir a fundação. Daí é feito esse projeto básico, que eu falei que custa muito pouco, né? Esse projeto básico, para ter os elementos para ser elaborado, as definições topográficas, geológicas, de fundações, leva 3, 4 meses para ser feito. E daí o projeto básico são os estudos que vai dizer, se for da sua casa, o que vai ser essa casa, qual é a arquitetura, qual é a divisão da casa, qual é a fundação. E o projeto básico
de uma obra de estrada, que é uma preocupação sua importante, Flávio, está detonado, e o transporte ainda é rodoviário, porque o Juscelino, quando deu o impulso na indústria automobilística, o pessoal foi muito ágil. Isso veio lá do Washington Luiz ainda, né? O verdade é abrir de estrada. É verdade, foi muito ágil. Então, as estradas, tendo os projetos, pode ser feitas concorrências, o recurso vai ser bem empregado, os projetos devem ser aprovados para ter qualidade. Projeto de qualidade não é custo, é investimento. Mas o que é interessante mencionar, no caso, aproveitando aí o que o João acaba de falar, o metrô de São Paulo é uma empresa que sempre tem, no tempo que eu fui diretor do metrô, tem sempre um estoque de projetos. Está sempre dizendo, olha, vai ser a linha 4, vai ser tal linha. E já tem estudos que são feitos com uma certa antecipação. No momento que o governo decide ou aplicar recursos ou capta recursos no exterior, etc. e tal, já tem esses projetos preparados. E isso realmente é uma questão fundamental para a viabilização do empreendimento. Eu até num artigo que escrevi recentemente, sugeri a criação do Ministério da Logística, que fosse... Porque hoje tratar desse assunto, são quantas agências e absolutamente desintegradas no diálogo, que dificulta muito o planejamento de longo prazo. Tem que haver integração. Tem que saber uma integração, não só no âmbito do governo federal, mas estadual e municipal, porque as coisas se interligam, em termos de construção de um sistema de logística. Claro. Inclusive, no caso, um bom ponto que você levantou, por exemplo, nós temos esses projetos que deverão ser desenvolvidos certamente, né, porque nós já assumimos o compromisso da Copa 2014, das Olimpíadas 2016, o governo vai liberar recursos para isso. Então, seria muito importante que o governo, o Ministério de Logística, etc., que pudesse, na realidade, digamos, orientar os outros estados. Porque nós estamos falando do estado de São Paulo, que é um estado privilegiado. É um estado que tem no governo gente extremamente competente. Não é assim no Brasil inteiro. Mas isso não é a realidade nacional, não é? Não é a realidade nacional. Não é o Brasil real, não é? Não é. Então a gente precisaria, eu acho que o governo federal precisaria orientar, primeiro precisaria ter competência para saber como orientar. Mas orientar, você quer fazer uma concessão? Então vem aqui, olha, a concessão é assim. Vai ter que fazer um projeto básico, um estudo de meio ambiente. Essas são as linhas mestras. Essa é a linha mestra. E nós vamos ajudar. Professores, o Brasil vem se apresentando ao mundo, né, como com a possibilidade de se transformar numa das 5 maiores potências do universo nos próximos anos, num horizonte muito curto. Como é que nós vamos chegar lá com esses problemas de infraestrutura e logística do Brasil não resolvidos? Como é possível do Brasil se transformar realmente numa das 5 principais potências do mundo sem resolver estes problemas que nós vêm se arrastando, eu diria que até há séculos, né? Muito bem, eu acho que há uma oportunidade realmente extraordinária para o país avançar. O país tem tido ganhos tecnológicos. Não existe país desenvolvido sem tecnologia. E eu, para não falar só em tecnologia, não existe também desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. E nós precisamos de desenvolvimento social. Temos uma Argentina de pobres no Brasil. E o desenvolvimento econômico exige o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico precisa de engenharia. O que nós fazemos na área de estudos e projeto, os empreiteiros chamam de engenharia, onde se aporta tecnologia. O Brasil é um país muito avançado em tecnologia de informação. A tecnologia de informação vai permitir dar um salto tecnológico se houver continuidade, se houver propósitos elevados. Eu acredito que o país continente precisa ter desenvolvimento ferroviário. Existem estudos para isso, tem que ter continuidade. Precisa haver integração modular de transporte, com integração com hidrovias. Existe uma rede de rios fantástico no Brasil.
né? Quando fui no Canadá em turismo, em 1786, os ingleses já fizeram no Canadá o canal para navegação. O Brasil precisa dar esse salto tecnológico para que os investimentos tenham qualidade e produtividade e a população se desenvolva. Uhum. Com relação a essa questão, não resta dúvida, todos nós estamos de acordo da importância do investimento em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população. Falei há pouco sobre essa questão das prioridades aqui na região metropolitana de São Paulo, a necessidade, muitas vezes, de parceria do governo estadual com o governo federal e assim por diante. Então, isso não resta dúvida que é uma coisa muito importante para o país poder exportar mais rapidamente seus produtos de melhor qualidade, com menos custos, muito bem lembrado. Então, é fundamental que esses investimentos sejam feitos. Eu queria dizer que o Brasil, eu realmente tenho muita preocupação que o Brasil está num divisor de água que pode ser muito importante para o seu desenvolvimento, né? E eu falei muito de tecnologia, não queria que as pessoas que assistissem, os estudantes, pensando que é uma visão só tecnológica. Veja bem, a Coreia, em 30 anos atrás, tem uma renda per capita inferior a $2.000. Investiu em educação básica e em tecnologia. Hoje tem uma renda per capita de $27.000 e os engenheiros contribuíram muito para isso. A Coreia, para a população economicamente ativa, tem 7 vezes mais engenheiros que o Brasil. Os engenheiros têm uma visão social, querem contribuir para o desenvolvimento do país. Agora, precisa realmente os investimentos terem continuidade. Não se acaba com a poluição do TT em 4 anos. O Tamisa lá levou, sei lá, 30 anos. Um pouco mais de 30. Então tem que haver planos com continuidade. E que planos? Alguns que para a saúde pública, para as crianças terem mais vida, que é saneamento básico, energia, o país vai crescer, tem que tirar a deficiência que existe, mais 40 milhões de pessoas. Então tem que haver continuidade e tem que haver investimentos com visão de desenvolvimento. O que é importante analisar, que eu acho que muitas vezes no Brasil não acontece, os nossos políticos não levam em consideração isso aí, é que a gente tem que encarar esse problema de infraestrutura e como viabilizar infraestrutura do ponto de vista pragmático. Do ponto de vista pragmático. Não é se você é de esquerda ou de direita, etc. A população precisa. Então, do ponto de vista pragmático, como é que eu vou montar os empreendimentos para atrair a iniciativa privada e atender uma necessidade de saneamento, de transportes, de ferrovia, de rodovias, etc. Falta alguma organização, algum desenvolvimento adequado do empreendimento, do projeto e assim por diante. Então, eu acho que essas questões são importantes. Pragmatismo. Como vamos trazer a iniciativa privada? Não adianta dizer, olha, vem aqui fazer o trem-bala, que vai custar 34 bilhões de reais, se não faz um estudo de demanda, não sabe quantos passageiros vai passar com segurança, não tem um projeto de engenharia básico, não tem uma mitigação do risco. Como é que as empresas vão entrar aqui? O governo diz, não, mas tem os coreanos, os japoneses... Que estão querendo, etc. Eles estão querendo porque eles são vendedores de trens. Mas cadê o empreendedor? O Brasil manda um aço para lá e importa o trilho. A China está vendendo mas quem é que no Brasil, empresa brasileira ou estrangeira, vai assumir o risco? E qual é o banco que vai pôr 70%? Dizem que é o BNDES, que é uma entidade respeitabilíssima. Na Inglaterra, quando fizeram o túnel sob o Canal da Mancha, que custou o dobro, o orçamento original era 9 bilhões de dólares, custou 19 bilhões de dólares, e a demanda foi muito menor do que aconteceu. Quando a concessionária Eurotúnel descobriu a bobagem que tinha feito, porque a obra custou muito mais cara, etc. e tal, vai ver que não tinha projeto básico. O investimento pifou, né? Pifou. O que é que o governo, na época, a Margaret Thatcher e o presidente Mitterrand da França disseram? Eles foram procurar, escuta, dá um avalzinho aqui, nós queremos mais um empréstimo. Não é com a gente. Não é com a gente. Isso é uma concessão. Vocês ganharam.
Qual foi o resultado? Os bancos viraram operadores de túneis, tá certo? Porque não tinha saída. Então, eu acho que esse exemplo da Inglaterra é um exemplo importante, porque mostra como a incompetência, pode mostrar como a incompetência, a falta de preparo, de elaboração de estudos, de planejamento, tudo que você falou, Flávio. Planejamento. Planejamento, uma palavra global, inviabiliza qualquer projeto. E o bônus lá viraram papel de parede em muito lugar. Pois é. Mas estamos chegando ao final de mais um Conjuntura Brasil, hoje discutindo um tema, obviamente, muito importante. Nós agradecemos muito a presença dos senhores aqui no nosso programa. Acho que foi um debate muito enriquecedor. Eu acho que esse é um assunto que nós devemos cada vez mais incentivar o debate, né? Porque é através da discussão, do entrechoque de ideias, do levantamento dessa problemática toda, que nós poderemos chegar àquela luz no fim do túnel, né? Que requer uma visão de estadista em vez de uma visão de político, né? O político é aquele que pensa nas próximas eleições e o estadista pensa nas próximas gerações. Né? Muito bom. Eu acho que o problema de logística e infraestrutura tem que ter, né, uma visão de política, obviamente, mas de estadista, de longo prazo, e o debate desse assunto enriquece muito o conhecimento nacional sobre um tema dessa importância. Muito obrigado, professores. O Conjuntura Brasil volta brevemente com um outro tema da mesma importância. Até já.